convido o eminente deputado João Fernando. Nós sabemos do seu profundo conhecimento, mas pedimos para que seja o mais rápido possível. Nem tão profundo assim, porém muito interessado com o tema, meu caro presidente, deputado Rodrigo Castro. Queria cumprimentar aqui todos os convidados, é uma alegria recebê-los nesse debate importante. Aproveito para parabenizar a iniciativa de Vossa Excelência de propor essa realização dessa audiência pública, também cumprimentando aqui todos os demais membros da comissão e concordando com a excelente e oportuna exposição do deputado Fábio Garcia, demonstrando seu conhecimento e o seu engajamento com o setor elétrico brasileiro. Mas, senhor presidente, na verdade eu queria dar uma abordagem diferente às colocações que já foram ditas aqui. Infelizmente, nós vivenciamos essa grave crise elétrica brasileira e está claro, pelo menos para mim, que houve, no mínimo, uma falta de planejamento por parte do governo federal, buscando medidas próprias da presidência da República, visando uma aproximação e uma simpatia com a sociedade brasileira, na medida que irresponsavelmente abaixou a conta de energia durante 2 anos seguidos, e isso gerando essa bolha que está estourando agora no colo do consumidor brasileiro. Eu peguei alguns dados que tenho estudado e mostra que no último triênio nós não tivemos a pior crise hídrica nacional. Foi apenas a 16ª pior da série histórica. No último biênio também foi apenas o 17º biênio da série histórica. E nesse ano de 2014, que de fato foi um ano mais seco, foi o 9º pior desde 1931, que são medidos os níveis dos armazenamentos de todos os nossos armazenamentos brasileiros. E eu não entendo como é que o governo ainda insiste muitas vezes em colocar o problema da falta de água, de energia, em São Pedro. Eu sinceramente não acredito nisso de São Pedro. Eu acho que, de alguma forma, o governo poderia ter tido a transparência de trazer esse problema de forma mais ampla e também responsável, na medida que tivesse a perspectiva dessa tarifa de energia ter sido há mais tempo já as bandeiras tarifárias colocadas com uma maneira justa e mais transparente de colocar e aproximar o consumidor direto, final, daquilo que o governo prega. E hoje nós temos aí em torno de 65% da nossa energia proveniente das hidroelétricas, que está visto que é um sistema que precisa ser revisto. 18% das nossas termoelétricas e as nossas termos atuando a todo gás, a todo vapor, como bem disse o nosso grande presidente, diretor-geral do ONS, especialmente colocando, inclusive, do risco de quebra das termos, que elas, na sua apresentação, certamente não terão esse problema, acredito eu que particularmente entendo da necessidade, da importância de termos as termoelétricas como um elemento de segurança do nosso sistema, buscando uma relação direta com o custo, mas eu queria acrescentar, doutor Hermes, essa questão de custo, segurança, mas também da sustentabilidade, esse outro vetor que acredito que seja muito importante, não só para a garantia da energia oferecida ao consumidor e à indústria, a toda a sociedade brasileira, mas também como uma maneira de termos uma visão global do nosso planeta e certamente a garantia de mais sustentabilidade para as próximas gerações. E por isso, eu que acredito muito nessa fonte, nas fontes renováveis de energia, inclusive objeto de alguns projetos de leis que nós já apresentamos aqui no ano de 2015, iniciando esse nosso primeiro mandato na Câmara dos Deputados. Hoje nós temos todas as outras fontes, exceto as fontes de energia de usinas nucleares, que é em torno de 1%, 16%. E o que me intriga é ver um país que tem um sol abundante, especialmente no Nordeste brasileiro, que é uma das regiões mais afetadas por essa crise, especialmente a bacia hidrográfica de São Francisco, que me parece que está definhando a cada ano, isso é muito preocupante,
do ponto de vista ambiental e também da segurança não só hídrica, mas sobretudo elétrica e energética nacional. A nossa ANEEL, doutor Romeu, já tem sinalizado de forma concreta, até parte da pergunta do deputado Fábio Faria, no final do ano de 2014 foi feito um leilão específico para energias renováveis, e me consta que essa semana, eu acredito que terça-feira, já foi anunciado um novo leilão específico para as eólicas e também as energias de biomassa para o próximo dia 27 de abril, esse novo leilão. Eu acho que isso sinaliza um olhar diferenciado que busque a maior participação da nossa matriz energética dessas energias renováveis. Mas eu queria acrescentar essa questão da energia eólica e falar especialmente da energia solar, como já há pouco comentava, que a nova regulamentação da ANEEL de 2012, que foi feita para a microgeração distribuída, inclusive já foi sinalizado aqui pela mesa que há esse incentivo, essa normatização, mas falta uma coisa fundamental para o consumidor, que é a questão do custo, porque hoje não se torna viável a compra de placas fotovoltaicas para a produção de energia elétrica, porque esse custo é maior do que propriamente o consumo do mercado regulado das nossas distribuidoras de energia. Portanto, eu já inclusive fiz essa sugestão e novamente repito que acho que seja de fundamental importância, o financiamento por parte dos bancos públicos, a Caixa Econômica Federal, o BNDES, para que o consumidor possa comprar o seu equipamento solar com financiamento de um banco público e durante o tempo que ele vai reduzir a sua conta, aquele excedente, buscando uma média dos últimos 12 meses, por exemplo, ele pudesse pagar o seu financiamento. Isso num prazo estimado de 4 a 5 anos, o consumidor final iria pagar o seu equipamento e ter praticamente a sua conta reduzida a 50%, sem contar aumentando a oferta de energia. Não vou me alongar muito não, senhor presidente, vou concluir. Mas só para concluir esse raciocínio, que acho que é fundamental, que especialmente que a nossa agência reguladora busque esse diálogo com o governo, com os bancos públicos. Inclusive, nós já convocamos uma outra audiência pública para tratar especificamente desse tema das renováveis e vamos chamar aqui o presidente do BNDES, a Caixa Econômica, utilizando a CDE também como fonte de financiamento. Acontece que o que é triste para nós é observarmos que na semana passada nós votamos o orçamento geral da União para este ano de 2015, já que infelizmente no final de 2014 não foi possível ser aprovado, onde o relator retirou quase 5 bilhões da CDE, exatamente no momento de crise tão profunda que vivemos. Eu não entendo como é que o governo concordou com essa medida inclusive que beneficia os partidos políticos, os novos deputados, nos quais eu me incluo, mas sinceramente, do ponto de vista estratégico do país, eu sinceramente discordei e acho que foi uma medida talvez inoportuna para essa retirada desse recurso da CDE. Para concluir, senhor presidente, eu queria ainda falar de outra fonte de geração de energia que não tem se tratado aqui no país, em outros países do mundo tem sido muito bem explorada, é a utilização das usinas de resíduos sólidos. Nós temos um grave problema, especialmente nas pequenas cidades do nosso país, que as cidades não têm sequer os aterros sanitários. Nós temos lixões poluindo o meio ambiente, degradando a nossa terra e, com isso, trazendo um grande caos nas pequenas cidades, especialmente do Nordeste, região que moro e que conheço profundamente. Então, hoje existe um debate nas associações municipalistas dos municípios em cada estado para transformar esses lixões em aterros sanitários, enquanto no mundo nós estamos transformando os aterros sanitários em lixões. Então, eu queria,
para reflexão, colocar esse ponto, já que o sistema brasileiro, baseado na hidrologia, mostra-se deficitário e certamente a necessidade de investirmos nessas fontes alternativas, garantindo a segurança das termas, buscando talvez as geradas a gás, em detrimento das de óleo e petróleo, que geralmente trazem um maior dano ao meio ambiente e um custo também mais excessivo. Concluindo, senhor presidente, agradeço a vossa tolerância e gostaria que essas observações fossem refletidas pelo nosso presidente da ANEEL e também pelo nosso quase mágico, conforme o deputado Fábio Garcia, em função desse talvez mau planejamento que Vossa Excelência tem, como o senhor tem, como operar esse sistema tão complexo, tão difícil, mas que vem se esforçando ao máximo. Quero reconhecer o esforço de Vossa Excelência e de toda a ONS. Bom, com a palavra os expositores. Deputado, posso começar aqui. Bem, na sequência em que foi feitas as indagações, o deputado Joaquim Passarinho, deputado, talvez eu certamente não fui feliz na minha exposição suficiente para